Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos. Louvado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Eu estou muito feliz com o convite, efetuado pela pastora Denise e pelo pastor Moisés, que eu disse a ele que quando cheguei que eu só o conhecia por retrato. E é uma pressão muito grande, porque ministrar aqui em Casa Amarela, me parece que o pastor Moisés, ele passou várias vezes na fila do talento, que o homem prega, toca, canta, ensina, E a gente fica um pouco que acanhado. No ano de 1998, nós concluímos ali o primeiro e único curso que houve no Rio Grande do Norte, Cifomet, acho que o pastor deve lembrar disso, curso intensivo de formação de obreiros, e ao término daquele curso, o pregador foi o pastor Moisés. Era um culto de rua, em cima de um trio, ele pregou, e o sentimento que pairou na nossa mente ali é: quando eu crescer, eu quero ser igual a esse homem. E aí o Senhor nos traz aqui essa noite, queridos. Há um turbilhão de sentimentos que se passam pela nossa cabeça. Porque é um privilégio estar aqui para ministrar a palavra do Senhor, mas também é um privilégio ver um ministério pastoral tão longo e tão ilibado quanto o seu ministério, pastor. O Senhor realmente é uma referência para nós, e que o sangue de Jesus continue te guardando e te protegendo. Louvado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz, estou até nervoso. Queridos, eu quero essa noite, dentro do tema que foi proposto, condenação cancelada, construir um raciocínio com vocês, até porque eu vou ministrar hoje à noite, amanhã pela manhã, amanhã à noite e na segunda noite, então não posso ser repetitivo, tendo em vista que o tema é o mesmo. Hoje eu quero partir de um verso e quero construir uma ponte de raciocínio com os irmãos. O verso de partida é João, capítulo de número 10, verso de número 10, que diz assim: o diabo veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Lá do outro lado da ponte, eu quero colocar o verso de referência de vocês, Romanos capítulo de número 8, verso de número 1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para sustentar esses dois versos, quero colocar um pilar central, que é justamente um verso, a última parte desse verso que se encontra no livro de 1 João, capítulo de número 3, verso de número 8. O Filho do Homem manifestou-se para desfazer as obras de Satanás. É como se fosse uma ponte estaiada. Esse verso, ele é o central que vai unir essas duas pontas. A primeira, o diabo veio somente para roubar, matar e destruir. Esse verso central nos diz que o Filho de Deus, ele manifestou-se para desfazer as obras de Satanás. Portanto, lá do outro lado, uma vez as obras de Satanás sendo desfeitas, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas para que eu e você não ande em cima do nada, eu vou colocar um verso como lastro. Lastro é um peso que dá equilíbrio à embarcação para que ela não afunde. Eu vou colocar Romanos, capítulo de número 5, verso de número 8. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vou colocar uma cobertura, que é para o sol não te queimar durante o dia, nem o relento do sereno te incomodar durante a noite,
para que eu e você entendamos que isso não partiu de homens, e sim de Deus. João capítulo de número 3, verso de número 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meu amigo, aqui nem Salomão em toda a sua glória. Vamos começar a travessia? Queridos, o livro que vocês escolheram de Romanos, ele tem duas divisões básicas. Ele tem 16 capítulos, e do capítulo de número 1 até o capítulo de número 11 é a primeira divisão, que nos mostra o estado em que nós estávamos, aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nos transportando das trevas para a sua maravilhosa luz. Do capítulo de número 12 até o capítulo de número 16, ele vai falar sobre os nossos deveres e obrigações, tendo em vista que uma vez fomos iluminados por Cristo e agora temos que frutificar. Partindo desse princípio, do verso que nós colocamos de partida, que o diabo veio somente para roubar, matar e destruir, a Bíblia vai dizer no livro de Romanos, capítulo de número 3, verso de número 23, que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Uma vez destituídos da glória de Deus, em Romanos capítulo número 6, verso de número 23, vai nos dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todos nós estávamos nessa fila, andando a passos largos, em direção a uma condenação certa. Mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, que Deus olhou do céu à terra, não vendo um justo sequer, resolveu enviar o seu Filho, aquele que tinha poder para dar a sua vida e depois poder para torná-la de volta. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Nós não podemos perder nem um pouco de vista aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que nós temos um inimigo, e esse inimigo é Satanás. Ele tem poder, mas não é o Todo-Poderoso. A Bíblia nos recomenda e nos adverte a sermos sóbrios e vigilantes. No livro de Pedro, a sua primeira carta, capítulo de número 5, verso de número 8, ele disse assim: sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo de número 11, verso de número 14, ele disse assim: não é de se admirar, pois o próprio diabo pode se transfigurar em anjo de luz. Aí Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo de número 6, verso de número 10, ele diz assim: no demais, irmãos meus, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Essa palavra cilada no grego, ela é metodeia, ou seja, estratégias. Ele tem as suas estratégias para tentar nos tirar do caminho do Senhor. Mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque no verso de partida que nós usamos nessa noite, diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. E o verso do meio vai dizer que Jesus, ele manifestou-se para desfazer as obras de Satanás. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero ilustrar isso, essa ponte de raciocínio, com duas histórias bíblicas que estão intercaladas, e mesclar ela com um pouco da história da nossa igreja a nível nacional. Porque quando nós olhamos para a história da nossa igreja, nós vemos milagres em cima de milagres.
Ouvindo a história aqui de Casa Amarela, enquanto estava ali sentado no banco, 46 anos de história. Quantos levantes, pastor Moisés, de Satanás contra essa obra? Quantas? Ao longo desses 46 anos. Mas a Bíblia vai afirmar para mim e para você, na instituição da igreja, em Mateus capítulo de número 16, do verso 13 ao 19, quando Jesus está interrogando os seus discípulos, ele vai dizer para Pedro que ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. A história que eu quero ilustrar e quero mesclar com a história da nossa igreja, se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 4, do verso 35 ao verso de número 41. A Bíblia diz, no verso 35, que o Senhor, ele deu ordem. E aqui a pressão é grande, não é porque nós vamos falando os versículos e eles vão aparecendo aí automaticamente. Se porventura eu citar um errado, aí vocês dizem assim, ajuda ele, Jesus. Aí eu já vou entender. Jesus deu ordem aos discípulos que passassem para outra margem. A princípio eles não estavam entendendo nada. Eles estão no mar da Galileia, que segundo alguns historiadores, vão dizer, entre eles, o Champlin e o Flávio José, que esse lago ele tem 22 quilômetros de comprimento, 14 de largura e uma média de profundidade de 50 metros. A ordem do Senhor era clara, lá para outra margem. Aqui nós não estamos vendo qual é a margem que ele está dizendo. Esse lago era rodeado de aproximadamente 10 cidades. Mas quando o Senhor aponta e direciona, ele tem um alvo específico. Livro de Marcos, capítulo de número 5, do verso 1 ao 20, a ordem era clara, lá para a terra de Gadara. Por quê? Porque ele tinha uma condenação para cancelar naquele lugar. Era clara a ordem dele, lá para outra margem. Os discípulos, eles não tiveram opção, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Livro de Isaías, capítulo de número 43, verso 13, ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e operando eu, quem é que pode escapar das minhas mãos? Isso porque no livro de Romanos, capítulo de número 4, verso 17, ele diz assim, Deus chama a existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Ou existisse, ou seja, ainda antes que houvesse dia, naquele dia e naquela hora marcada, Deus traçou uma rota para ter um encontro com um homem que já não tinha mais nome, porque a sua condenação tinha absolvido ou consumido a sua identidade, e ele é tão somente conhecido como Gadareno. Mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. Lá para o outro lado, lá para Gadara. Ora, os discípulos adentraram ao barco, içaram as velas e o rumo era Gadara. Agora, meu irmão, quando você vai fazer a obra do Senhor, você vai literalmente de encontro às portas do inferno. E você, cheio de Deus e consciente da missão que Deus te entregou, você é tão nocivo que Satanás construiu muros e colocou portais para que você não chegue com a palavra de Deus, mas aonde a igreja chegar, o ambiente é transformado. Lá para Gadara, os discípulos adentraram e, ora, se eu coloquei o verso de partida, que o diabo ele veio somente para roubar, matar e destruir, é óbvio que vai haver um levante de Satanás. Por quê? Livro de Efésios, capítulo de número 6, verso 12, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Nesse contexto, o que é um principado, o que é uma potestade, são demônios que exercem domínio sobre um determinado território.
auditório, mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. Atos capítulo de número 1, verso de número 8, o que é que a Bíblia diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, aonde a igreja chegar, o poder de Deus chega junto. Lá para outra margem, diz a palavra do Senhor que quando eles chegam no meio do lago, se nós estivermos pensando no comprimento, eles estão a 11 km da areia. Se nós estivermos pensando na largura, eles estão a 7. Permita-me fazer uma pausa, abrir um parênteses e voltar-se para a história da nossa igreja. No ano de 1939, mais precisamente às 10h30 da manhã, o primeiro casal, Arlan e Azel, eles desembarcam aqui no Brasil, na cidade de Manaus, para pregar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Só que quando eles desembarcam, eles não começam literalmente a obra, eles ficam em trabalho de oração, esperando o segundo casal, o Harold e a Ethel. Eles estão orando. Quando é que esse segundo casal chega? Chegam 6 meses depois. O primeiro casal chega no dia 11 de novembro de 1939. O segundo casal só chega 6 meses depois, ou seja, só chegam em 40. Mas deixa eu situar você no tempo e no espaço. O que é que está acontecendo no ano de 1939? Mais precisamente no dia 1º de setembro é deflagrada a grande Segunda Guerra Mundial. Eles podiam ter ficado na sua terra de origem, mas a chama do Espírito Santo falava mais alto. Eles abandonaram o conforto do lar, porque foi dado a ordem para que eles adentrassem na embarcação e passassem para o outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, dentro disso tudo, Deus tem um propósito. Como é que essa chamada missionária para chegar no Brasil, ela surge? A irmã Zéu ainda era uma garotinha quando ela ouvia uma mensagem de um pregador que havia vindo ao Brasil, havia retornado e agora estava dizendo como era fértil a terra aqui para o Evangelho. Ela ouve aquilo e Deus coloca no coração dela uma chamada para vir ao Brasil. Ela não diz nada a ninguém, ela é uma adolescente. Os anos passaram e ela casou. E um determinado dia ela foi com seu esposo Arlan a uma reunião de oração. Homens oravam separados das mulheres. E naquela reunião de oração, onde os homens estavam reunidos, o Senhor falou ao coração do irmão Arlan, chamando ele para vir ao Brasil. Ele ficou atordoado. E quando ele sai daquele momento onde os homens estavam orando, e ele se encontra com a irmã Azel, ela olha para ele, a psicologia vai dizer isso, que o olhar fala mais que palavras. Ela percebe que há alguma coisa errada com ele, e ela diz assim, o que é que você tem? E ele diz assim, eu não tenho nada. Ela disse, você tem, porque você está diferente. Ele disse, não tenho nada. Ela disse, me diga. Ele disse, não tenho nada. E eles foram para casa nesse negócio, diga, não tem nada, diga, não tem nada. Quando chegou em casa, ele disse assim, não aconteceu nada. Ela disse assim, eu sei o que é que você tem. Aí ele disse, diga o que é que você está pensando, que se for, eu confirmo. Ela disse assim, Deus o chamou para ser missionário no Brasil. Aí ele disse assim, mas como é que você sabe? Aí ela disse assim, porque quando eu era garotinha, ou seja, ela nunca tinha contado para ele, Deus me chamou para ser missionária no Brasil, e Ele não ia permitir que eu casasse com quem tivesse uma chamada diferente da minha. Aí ele disse assim, mas como é que nós vamos? Nós não falamos aquela língua, nós não temos recursos, nós não sabemos onde ela fica. Aí ela cita para ele o Salmo de número 20, verso de número 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Quando o segundo casal chega, eles ainda estão orando e Deus mostra aonde é que eles devem começar a obra.
e Deus aponta para eles o bairro de São Raimundo. Para chegar no bairro de São Raimundo, era preciso fazer uma travessia de um rio, por meio de canoas. Naquela época, chamava-se catraias. Era preciso atravessar lá. E quando eles vão pela primeira vez, que eles chegam com a Bíblia, e que eles vão falar com o catraieiro para atravessar, o catraieiro diz assim: vocês vão para o bairro de São Raimundo pregar o Evangelho? Aí eles disseram sim. Aí o catraieiro disse assim: não vá, porque lá existe a figura de um suposto padre chamado Henrique, que persegue e maltrata todos os crentes que chegam lá para pregar o Evangelho. Pausa nessa história, volto já para ela. Voltemos à travessia do lago de Genezaré. O Senhor deu ordem. Quando eles chegam no meio do lago, a Bíblia diz que levanta-se uma tempestade sem precedentes. Algo terrível acontece. Algo tão sério, que mesmo ali dentro daquela embarcação, havendo 4 pescadores, que eram filhos de pescadores, netos de pescadores, e que cresceram vivendo do pescado daquele lago, e que conheciam aquele lago como ninguém, eles temeram por sua vida. Pedro, João, Tiago e André. Eles ficaram apavorados. Por quê? Porque a água já estava entrando dentro da embarcação, e eles estavam achando que iam afundar. Agora, veja bem só uma coisa. Livro de Romanos, capítulo de número 5, versos 3 e 4. Não somente nisto, ou seja, naquilo que a fé produz, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência produz esperança. Ou seja, Deus tem um propósito em tudo, e tudo quanto Ele permite é para nos fortalecer ainda mais ao longo da caminhada com Ele e nos fazer a obra dEle. Eles estão nesse saculejo, eles estão fazendo de tudo, mas eles não estão conseguindo. Aí alguém teve a ideia: o mestre está na popa da embarcação, está tirando um cochilo, porque como homem, ele também dormia. E ele está lá tirando um cochilo. Alguém disse: desperta o mestre. Eu acredito que foi Pedro, pastor Moisés. Porque capítulo 8 do livro de Lucas, do verso 43 em diante, a mulher do fluxo de sangue, quando todo mundo está ali comprimindo o Senhor e ela toca, o Senhor diz: alguém me tocou. Aí ele disse assim: como é que tu disse que alguém te tocou? A multidão toda está te tocando. O Senhor disse: alguém me tocou porque de mim senti que saiu poder. Pedro era aquele falante: ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Quando o Senhor Jesus está andando sobre as águas, estão dizendo: é um fantasma. O Senhor diz: tem bom ânimo, sou eu. Ele diz: se és tu, manda eu ir ter contigo. Então Pedro é esse que está tomando posse da palavra. Quando os discípulos estão regressando e abandonando o Senhor, no capítulo 6 de João, do verso de número 60 em diante, Jesus diz no verso 67, vocês também não querem ir? Pedro toma a palavra no verso 68 e disse assim: para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras da vida eterna? Na instituição da igreja, capítulo número 13, capítulo número 16, verso 13 ao 19, Jesus está falando aos discípulos, está dizendo: quem sou eu? Uns estão dizendo é Jeremias, outros estão dizendo é Elias. Pedro toma posse da palavra e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro foi lá, na minha visão, na minha analogia, e ele foi lá e disse assim: mestre, tu não te importa, nós estamos perecendo, o barco vai afundar e o Senhor não faz nada. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você: Deus jamais perderá o controle da tua história. O barquinho pode ser arremessado pelo vento, pode ser açoitado pelas águas, pode quebrar algumas talas de madeira, pode arrancar a tinta, mas enquanto o homem de Nazaré estiver no barco, ele jamais afundará. Eles estão apavorados. Não é assim.
semelhante a nós, quando estamos numa luta tão grande, a gente diz: agora é o fim, agora não dá mais. Aí com uma palavra, o Senhor coloca tudo no lugar. O Senhor levanta-se, não diz nada. Ora, eles não estão vendo nada no mundo espiritual. Eles estão apenas focados no mundo físico. Eles estão apenas vendo ondas, vento e chuva. Mas o Senhor está vendo além. Há um principado que não quer perder o seu território, porque está a caminho de Gadara o maior poder que existe. E o Senhor quer dar uma lição aos discípulos. O que é que dizia Isaías? Capítulo de número 61, verso 1. O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele ungiu Jesus para quê? Para libertar os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É o dínamo de Deus que está dentro daquela embarcação. E Satanás não quer que ele chegue lá. Porque se ele chegar lá, vai destruir tudo que Satanás condenou, tudo aquilo que ele aniquilou. Deus vai dar vida e vai restituir. O Senhor levanta-se da embarcação, não fala nada com os discípulos, olha para a proa daquela embarcação, repreende o vento e o mar, dizendo: cala-te, aquieta-te. Imediatamente a Bíblia diz que fez-se grande bonança. Fez. Eles olharam assim um para o outro. Conheciam aquele lago como ninguém. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso no mundo físico. No mundo espiritual, a ordem é dada do céu à terra e Jesus está dizendo: Satanás, o teu reinado em Gadara acaba hoje. Automaticamente, tudo que tinha de demônio teve que se afastar, abrir o caminho para aquela embarcação. E se você é do meu tempo que brincou de roladeira e que soltou o barquinho de papel na água para ele sair correndo, é como se o Senhor agora estivesse puxando. Aquele barquinho é o próprio Senhor que está puxando em direção a Gadara. O que há de demônio, o que há de entrave está abrindo caminho, porque o homem de Nazaré está chegando. Lá para Gadara. Agora veja bem só uma coisa. Lá em Gadara não era uma cidade turística, diferentemente de Jericó, de Marcos, capítulo de número 10, verso 46 em diante, quando trata do cego Bartimeu, que Jesus entrava na cidade de Jericó enquanto saía de outra. Existiam as ruínas da velha e a nova edificação. Portanto, era uma cidade turística, diferentemente de Gadara, que Mateus e Lucas vão dizer que haviam 2 endemoniados. Marcos dá ênfase a um, certamente por ser o mais violento. Então aquela era uma cidade que as pessoas fugiam dela, onde quem morava queria mudar-se de lá, e quem não morava lá não queria vir para lá. Isso é alguém ou uma cidade que não tem a presença do Senhor Jesus. Mas a ordem era clara, é para lá. Enquanto aquela embarcação está se aproximando, as pessoas estão subindo nos eirados, nos montes, nas árvores. Elas estão vendo aquela embarcação e elas estão assim, conjecturando entre si: quem são estes? Eles não conhecem. O que é que eles vêm fazer aqui? Eles vão ser despedaçados. Eles estão loucos. Olha que o Senhor já tinha saído do porão e ele já estava na proa. Então dava para se contar a cada momento que a embarcação se aproximava, e causava uma apreensão sem precedentes. Só que no verso que nós colocamos como cobertura dessa ponte, diz que o Senhor enviou o seu Filho
a fim de que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que usufruísse, tomasse posse da vida eterna. A Bíblia diz, no livro de Filipenses, capítulo 2, do verso 6 em diante, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma humana, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Capítulo de número 1 do livro de João, verso de número 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio, e ele veio no verso que colocamos como pilar central para desfazer as obras de Satanás. Onde Jesus chega, quem se prostituía não se prostitui mais. Quando Jesus chega, quem roubava não rouba mais. Quando Jesus chega, quem matava não mata mais. Você está entendendo o porquê é importante a presença do crente em todo lugar? O crente que carrega o Senhor Jesus no seu coração, na sua vida e nas suas atitudes. Ele chega lá. Quando a embarcação está chegando na terra de Gadara, que aquela embarcação coloca o casco em terra, a Bíblia diz, em Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41, que aquele endemoniado, ele sai correndo dos sepulcros. Ora, onde era a habitação dele? Nos sepulcros. As autoridades, o poder constituído daquela cidade, conforme Romanos capítulo de número 13, do verso 1 ao 3, a autoridade constituída naquele local, não conseguiu dominá-lo, não conseguiu resolver o problema. Algemava, ele quebrava, prendia, ele arrebentava tudo, andava dia e noite gritando pelas ruas, ou seja, perturbado. Mas quando aquela embarcação chega, ela chega com a pessoa bendita de Cristo, aquele que está descrito em João capítulo de número 8, verso 32, a verdade que liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando a embarcação chega ali, aquele endemoniado sai correndo dos sepulcros. O que é que todo mundo está achando? Ele vai destroçar, ele vai destruir, porque era aquela cena comum, era aquilo que eles estavam acostumados a ver. Voltemos para a história da nossa igreja, não esqueci, regresso já para cá. A ordem do Senhor era, aí está certo, minha. Aleluia. A ordem do Senhor era clara, bairro de São Raimundo, era preciso fazer uma travessia. Os missionários, eles podiam ter desistido, eles podiam ter recuado, mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, pastor Moisés. Livro de Hebreus, capítulo 10, verso 39, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Quanto mais a luta está intensa, mais Deus nos reveste. Segunda carta de Coríntios, capítulo de número 12, verso 7, 8 e 9. O que é que Paulo está dizendo? Ele está orando porque tem um mensageiro de Satanás que os bofetia todos os dias. Eita, pastor, desculpa, bati aqui, ó. Mas o bicho é de madeira de acácia, aguenta, e é revestido com ouro batido. Ele disse assim, eu orei 3 vezes ao Senhor. Verso de número 9, o Senhor bradou e disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Está certinha a referência, pastor. Aí,
Eles podiam ter desistido, mesmo sendo advertidos. A palavra deles foi uma só: Deus mostrou o bairro de São Raimundo e é para lá que nós vamos. Isso está registrado em um livro, uma história escrita por muitas mãos, escrito pelo pastor Manuel Soares Filho e pelo presbítero João Bosco. Quando eles chegam lá, que o suposto padre Henrique os vê pregando o evangelho, começa uma perseguição ferrenha, ao ponto de serem conduzidos até a delegacia, porque em um dos momentos de evangelização, em que a missionária Etel fotografava, ela foi literalmente apedrejada, que precisou ser conduzida ao hospital. Eles podiam ter desistido. Eles podiam ter dito: que negócio é esse? Eu vim aqui para pregar o evangelho e tudo isso está acontecendo, meu querido. Existem as artimanhas de Satanás, mas no mesmo capítulo de número 6, do verso 14 em diante, ele deixou à nossa disposição uma armadura, um capacete, uma couraça, um cinto, um sapato, uma espada e um escudo. Você foi alistado para a guerra. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo de número 2, verso de número 4, ele disse assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Portanto, o verso de número 15 do mesmo capítulo 2 da segunda carta, ele disse assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Eles estavam lá, e me parece que eles estavam com o mesmo sentimento do apóstolo Paulo, quando diz em Atos, dizendo assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor. E eles estão lá, eles não regressam, eles não voltam atrás, mas eles estão sendo perseguidos. Aí qual é o ambiente que nós estamos vivenciando? Período da Segunda Grande Guerra Mundial. O Brasil adentra na guerra como aliado e começa a haver uma investigação, e nessa investigação se tem informações que havia informantes no Brasil para o terceiro Reich de Hitler. Isso é história. O exército brasileiro foi afunilando as investigações e deu no estado do Amazonas. Afunilou mais um pouquinho, foi bater no bairro de São Raimundo. Afunilou mais um pouquinho, foi bater dentro da igreja do suposto padre Henrique, que era um descendente alemão, que tinha rádios potentes lá, que levavam informações para os alemães espiões. Os nossos missionários viram o exército brasileiro adentrar aquela igreja, algemar aquele padre e limpar o terreno para o evangelho ser pregado. E até hoje está lá no bairro de São Raimundo a primeira igreja da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Voltemos para o lago de Genezaré. Quando o barco chega lá, aquele endemoniado sai correndo. Todo mundo está pensando que ele vai destroçar, mas a ordem é dada do céu à terra. Quando a ordem é dada, ele sai correndo. Todo mundo estava pensando que ele vai despedaçar, mas ele está correndo. Eu não vou dizer, pastor Moisés, que levantou poeira, porque era uma região pantanosa, então não, era encharcada, não dava para levantar poeira, mas ele vem em uma velocidade tão grande, estão dizendo assim, ele vai destruir, mas na verdade, quando ele vem correndo, e ele chega daqui aí para a porta, aí eu imagino que ele puxou o freio de mão, daquela Land Rover do capeta, travou todos os freios, os airbags estouraram, e ele já veio deslizando na posição de joelhos, caiu bem certinho de joelhos. E quando ele fica de joelho, ele exclama e diz assim:
Jesus, filho de Davi, ou filho do Deus Altíssimo, que temos nós, legião, baseado no Império Romano, que era o exército que dominava na época, de 2 a 6 mil soldados, que temos nós contigo, que vieste atormentar-nos antes do tempo. Ele está de joelhos, sabe o que é? Na administração, que vai estudar poderes, o que limita um poder é outro poder maior. Há no grego 8 definições para a palavra poder. Por exemplo, Paulo vai empregar aos Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao 3, a palavra tronos, que se refere a um poder político. É um poder, mas é um poder limitado. Agora, a palavra que Lucas emprega em Atos 1 e 8, é o dínamo de Deus, é o poder sem fronteira, é um poder que onde ele chega, se ele chegar em Jerusalém, ele domina, se ele chegar na Judéia, ele domina, se ele chegar em Samaria, ele domina, até os confins da terra, enquanto ele não voltar, onde esse poder chegar, ele domina. Que temos nós contigo, que vieste atormentar-nos antes do tempo. Ele invocou, no mínimo, 3 passagens bíblicas. Quais, pastor? A primeira, Gênesis capítulo de número 3, verso de número 15. A primeira profecia messiânica, que dizia no singular, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Satanás está dizendo, mas ainda não chegou a minha hora. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu sei que eu já sou um derrotado. Eu já sei que diante de ti eu não tenho poder. Ele está dizendo, ainda não é a hora, primeira profecia messiânica, que Jesus, o descendente da mulher, no singular, esmagaria a cabeça da serpente. A segunda, livro de Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 14, e havendo rasgado o escrito de dívida que nos era contrário nas suas ordenanças, cravando na cruz do Calvário. Sabe o que é isso? Na tradição judaica, quando alguém devia alguma coisa a outrem, a tradição dava direito daquele credor escrever na parede do devedor, que não conseguiu honrar com a sua palavra, ele comprou e não pagou, ele deve. Mas se aparecesse um remidor que se compadecesse e quisesse pagar aquela dívida, a tradição dava direito dele escrever tetelestai, uma nota maior, arrancar aquele escrito de dívida e afixar no canto mais alto daquela casa, dizendo assim, a dívida está paga. Deixa eu tomar essa água de coco para dizer a terceira referência. Terceira referência, capítulo de número 19, verso de número 30, quando Jesus dá o seu último brado na cruz do Calvário, o lugar mais alto, e ele está dizendo assim, tetelestai, o homem não te deve mais nada, eu paguei a dívida, meu Pai. Literalmente, ele chega ali e ele liberta aquele homem, ele muda a história daquela cidade, ele muda aquela história daquele homem, porque ele pagou aquela dívida, ele cancelou, ele anulou. Portanto, chegamos lá do outro lado, meu pastor, Romanos 8, primeiro, nenhuma condenação há. Agora, o diabo vai usar dos artifícios dele e das artimanhas dele para dizer que você não foi perdoado. Só que quando Jesus disse assim, tetelestai, o véu, lembra do lastro? Mas Deus prova, Romanos 5:8, seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lembra do teto, João 3,16,
que liga do céu à terra, mostrando que não vem de homens, mas que vem de Deus. Ou seja, quando ele disse tetelestai, o véu foi rasgado de alto a baixo, mostrando que não vinha de homens. Pastor, me dê 5 minutinhos. O historiador Flávio Josefo, no livro A História dos Hebreus, ele vai dizer que esse véu era tão espesso, tão grosso, que era humanamente impossível ser rasgado por 2 cavalos possantes, amarrados nas 2 extremidades, puxando em direção contrária, não era possível rasgar. Mas quando Cristo disse: Pai, eu cumpri completamente a obra que o Senhor me entregou, eu fiz por aqueles que morreram antes, por aqueles que vivem hoje e por aqueles que ainda vão nascer, eu fiz a obra completa. O véu, ele foi rasgado. Satanás vai dizer que você não tem direito nem acesso. Mas não se preocupe, João 8,44, lá na última parte, Jesus vai dizer: Ele é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. O véu foi rasgado, você já pode, através do novo e vivo caminho de Hebreus capítulo 10, verso 19 em diante, através do sangue de Cristo, você já pode ver o trono e se aproximar das benécias que há no trono do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Fico por aqui, senão amanhã não tem mais nenhum versículo para dizer. Amém, irmãos? Que memória, hein? Glória a Deus! Condenação? Aleluia! Aleluia! Vamos ficar em pé e nós vamos cantar a seguinte canção. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Era o próximo acorde. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue. É certo que provas irão investidas do tentador, mas nenhuma condenação para quem está em ti, querido Senhor. Primeiro verso. E todas as provas que
pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Uma conversa está em Jesus, cuja vida começa pelo sangue que desceu da cruz. É certo que prosperão e descidas do libertador. Em Cristo, querido Senhor. E as palmas louvam ao Senhor. Eu agradeço, essas palmas foram boas para mim, mas para Jesus tem que ser mais forte. Agora. Aleluia! Alguém nesta noite que quer voltar para Jesus, sabe que precisa voltar? Você quer voltar para Jesus nessa noite? Você entendeu que o que Jesus fez foi muito sério e cabal, absolutamente cabal. Ele não nos comprou em 1 mais 3, Ele pagou o preço da nossa redenção. E por que você está longe de Jesus? É o tempo de voltar. Alguém nesta noite quer voltar para Jesus? Ou nunca fez a decisão e quer aceitar a Jesus como Senhor da sua vida? Dê um sinal levantando suas mãos onde você estiver, para que a gente ore por você. Aleluia. Irmãos, amanhã continua Escola Bíblica Dominical, classe única. Amém? Todos estão convidados a estar aqui. E à noite estaremos com um culto só. Eu tive misericórdia do pregador, porque no domingo a gente tem 2 cultos. Então a gente vai fazer apenas um culto. O primeiro culto é de 5 da tarde. Não vai haver, vai ser o culto de 6 horas. Às 6, 7, 8, até onde o Senhor mandar. Amém? E no outro domingo, parece-me que é às 6h30. Vai começar às 6h30, no outro domingo. No último, né? Que é o domingo da eleição, não é? Tá certo? Vocês estão felizes? Dá vontade de ficar um pouquinho mais, né? Eita Jesus! Mas você sai daqui, e eu sempre ensinei à minha igreja o seguinte: o culto, ele não termina, porque você é o culto continua onde você estiver. Amém? Nossa gratidão à turma de Serra Pelada, Nova Descoberta, aquela junção maravilhosa das nossas ovelhas, que são da nossa igreja, que são congregações de Casa Amarela. Deus abençoe vocês. Vocês são maravilhosos, lindos, não tem um só que seja feio, tudo bonito. Amém? Vai ser bom demais. Muito obrigado, gente. Vamos encerrar. Eu fico olhando para vocês com vontade de ficar com vocês, sabe? O tempo todo olhando assim pra cá. Mas é porque um dia a gente vai ficar assim no céu. A gente não vai terminar, ficar tudo no mesmo lugar. Ô glória, vai ser bênção, né? Amém, irmãos? Trabalhe, convide seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, tá certo?
o seu José da venda, seu Isaquiel que vende carne, convida todo mundo. Diz: olha, Jesus tem uma palavra para você. Senhor, muito obrigado por este culto, obrigado por esta noite, na tua presença. Leva-nos na tua gloriosa paz para os nossos lares. Abençoa os nossos irmãos que estão em casa e que estão se deleitando também deste culto que só o Senhor merece. Senhor, leva-nos na tua paz e que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós e sobre toda a igreja de Deus na terra, desde agora e para todo o sempre. Seus irmãos e vão para casa na bênção do Senhor. Ele estava assim. Deus abençoe, irmão.